A gente não sabe. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está entrando no ar o Arena CBN, 4h04. E nós estamos aqui no nosso News Truck, que hoje está estacionado no EP Games, uma das maiores feiras de games do interior do Brasil. Cara, que estrutura bacana, que estrutura legal. Parabéns para todos os envolvidos aqui do Grupo EP. Tá lotado, fervendo, muitas atrações. Que maravilha. Tudo bem, Carlão de Freitas, Zé Neves, Fábio Scheibe? Hoje eu vou correr um pouquinho porque o nosso convidado já tá aqui e ó. Eu não vou nem falar nada, tô quieto aqui, cara. Cara, eu assim, quando eu vi ele, falei, cara, não é possível que ele fez aquele gol, cara. Será que é ele mesmo? Será que é ele? Será que é ele? É ele. É ele. É ele. Ele tá na casa. Ele tá na casa. Ninguém quer falar boa tarde? Posso já ir então? Boa tarde, Lupe. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, você tem razão. Incrível a estrutura aqui do EP Games. Quem não veio, cara, esse programa que dá pra vir ainda, porque é hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo. Tem pra todos os gostos, jogos inclusive analógicos, de tabuleiro tem também. Tem também. Então é bem legal, viu, cara? Então, você que gosta de eSports, aqui você vai se esbaldar, meu amigo. Bom, e se a gente tá falando de eSports e você que é mais ligeiro lembrou de premiação, Puskas, uma das atrações desta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, aqui no EP Games, é o Wendel Silva Lira. Conhecido também como Wendel Lira, uma salva de palmas para ele, vencedor do prêmio Puskas de 2016, mas que hoje também ganha muitos prêmios com o eSports. Tudo bem, Wendel? Prazer tê-lo aqui no News Truck. Boa tarde, o prazer é meu estar com vocês, poder falar um pouquinho dessa caminhada aqui. O pessoal às vezes não conhece tanto, mas o mundo do digital é gigante e até surpreendente para mim, maior do que o futebol, do que eu imaginava. Então, é muita coisa boa que tem pra contar pra vocês. E você é um exemplo disso, né? Porque você largou os gramados pra se dedicar exclusivamente aos jogos online, né? Como eu tinha comentado mais cedo, eu via no mundo digital, no mundo dos esportes, a questão que eu pudesse ter uma carreira de 15, 20 anos que no futebol já não teria mais. Então, quando surgiu o Pulso, eu acabei ganhando e tive essa visibilidade, eu aproveitei porque eu sabia que aquela fama era momentânea e ia passar. Então, eu aproveitei da melhor maneira possível e hoje a maioria pensa assim, o Wendel ganha dinheiro e joga videogame. Não, eu não só jogo videogame, eu sou palestrante hoje também, faço palestras motivacionais sobre a minha história, sobre a minha vida e também faço ações, uso a questão de imagem e também sou streamer, jogo FIFA praticamente todos os dias, 10 horinhas por dia ali pra saltar a musculatura. 10 horas. 10 horinhas ali de lá. Solteiro, né? Solteiro. Quem dera. Tem como ser casado. Quem dera. Olha o tamanho do arco ali. Minha mulher precisa conhecer a sua. Ô, louco, eu fico 15 minutinhos já, você não vai sair daí, não? Vai limpar o banheiro. Lava a louça lá, pô. Não, mas a minha neguinha, ela tá comigo desde o início, ela sempre viu a minha caminhada, a minha luta, porque essa luta dos games veio bem antes do futebol. Então, quando estourou o prêmio Puskas, já jogava, ela já sabia das histórias, já tinha passado muita coisa engraçada sobre essa carreira assim de futebol digital. Ô, Wendel, e você ficou conhecido pelo prêmio Puskas, né? Só pra gente lembrar, 2015, Campeonato Goiano. Isso. Grande Goiatuba. Goianésia. A gente tava nessa. Mas o Goiatuba também foi campeão goiano também já, o time de tradição. Não foi em cima do Vila não, né? Não foi. Ainda bem. Lá eu sou Tigrão. É Tigrão? Lá eu sou Tigrão. Lá eu sou Tigrão, lá do setor universitário. Tô Isso, certo ou tô errado? isso. Onésio Brasileiro Alvarenga. Quantos gols você já fez lá contra o Vila? Nossa, eu fiz um pouquinho. Principalmente na base eu fiz um tantinho bom. O Vila sofrido. 2015, mas você ganha em 2016. Isso. Num gol contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Como é que você fez aquele gol? Porque deu uma pirueta e o Carlão falou que você estava impedido, hein? Muita gente fala isso, mas a gente até já brincou em live, tentou ver todos os lados. Realmente, na hora do passe eu não estava impedido. Mas aquele gol, cara, eu costumo dizer que aquele gol é um presente de Deus. Foi no Serra? Foi no Serra Dourada. Aquele gol é um presente de Deus. A galera acha até que eu falo brincando, mas é verdade que eu vou contar aqui. Quando eu fiz o gol, eu só fiz o gol.
E aí depois meus amigos, pô, que golaço. E eu, como assim? Ele, não, foi golaço. Eu falei, cara, eu só chutei a bola. Ele, não, você vai ver depois, porque na hora o que acontece? Quando eu passo da bola, que eu faço jogada, aquela jogada é toda errada. Era toda errada, porque... Mas tudo que dá errado termina certo. O Léo cruzou errado, a bola saiu. Eu joguei 4 no segundo gol no Nonato. O Nonato nunca deu um pique fora da área. Nonato. Aí ele foi lá fora da área, buscou a jogada, tocou em mim, eu fiz a triangulação, ele devolveu errado, eu passei da bola. Nossa. O da Mata foi dominar a bola, ele fala que só parou o pé, a bola bateu e subiu errado. Só que já ficou no ponto a passar, então tocou por cima. Prontinho. E aí eu já tinha passado. E quando eu viro pra saber o que tá acontecendo, a bola tá vindo. Então eu só chuto a bola. Eu não fiz assim, vou dar uma bicicleta, o meu vôlei. Não, eu só queria fazer o gol. E aí depois acabou estourando e estourando todo o É a mágica do futebol, né? Exatamente. Ô Wendel, eu tenho prazerzaço ter você aqui. Que honra, né? Alguém que levou o nome do Goianésia pro mundo, né? Duas perguntas. É o primeiro Puskás que você ganha? Foi a primeira edição de Puskás ou não? Não. O Neymar ganhou, já tinha ganhado antes. O Neymar ganhou. Mas quando eu ganhei, tinha, se eu não me engano, acho que 5 edições só do Puskás. 5 ou 6. 5, 6. Hoje você é o atleta de esportes, você joga pra caramba futebol, né? No PC ou é no Eu jogo no PlayStation. Joga no PlayStation. Você acha que você ficou bom pra caramba a ponto de, inclusive, de trocar o gramado, trocar a chuteira pelo joystick? Porque a concentração você podia treinar bastante? Tinha muito isso de jogar na concentração? Tinha, nossa, eu jogava demais. Na concentração eu levava meu videogame e eu sempre joguei muito com eles. Mas é que a questão que o futebol me deu muita coisa que eu levei pro videogame que facilita. Jogadas, triangulações. Eu até brinco muito quando eu vou jogar com meus amigos falam assim: nossa, Wendel, jogo você é insuportável, parece, você adivinha as coisas, toda hora você sabe o que eu vou fazer, eu nem fiz, e você já sabe. Eu falo, não, mas é porque você demonstrou, não é como você não fala. É do futebol. Aí eu falei, não, é porque você foi pela linha de fundo, não tinha passo pra frente, você tinha passo pra trás, então eu já interceptei o passe, já sabia a próxima jogada sua, então tem coisas que o futebol me trouxe com vantagem pro videogame, e aí facilitou pra caramba. Teve algum treinador, o Wendel, porque eu já vi algumas entrevistas do Emerson Leão, falando que em algum momento isso nas concentrações chegava a atrapalhar, porque a galera ficava maluca, né? No meu tempo era o truco, né? Era. Hoje agora é pouco, hoje é o videogame. Chegava você, agora é pouco. da Silva, Garrincha, cacheta, e o tal. de cá tava na escolinha de cá tava dentinho de leite ainda. na escolinha da ponte. Já teve algum treinador que falou, galera, vamos focar aqui, tudo bem, concentração, tem um período livre e tal, mas vamos focar um pouco mais no jogo de amanhã do que ficar no PlayStation? Cara, eu joguei dos meus 16 anos até os 27 como profissional. E eu peguei caras sensacionais, assim, treinadores muito bons, eu nunca tive problema. Inclusive o único que teve problema, mas assim, aí já não é nem questão de característica mesmo, foi o Leão. Leão infelizmente é uma pessoa assim pra conviver insuportável. Cara, olha, pra conviver, insuportável. Cara, ele chegou. Imagina Leão no quarto de vidro dos no primeiro dia ele já brigou com a gente porque não podia usar boné, não podia usar regata, não podia ir de chinela, não podia sentar, não podia pegar comida, você não podia pegar o suco, o garçom fazer o suco. Será assim, cara, ele transformou, foi impossível o que aconteceu no Goiás. Aonde? Né? Foi no Goiás? Foi no Goiás. Ele chegou lá, ele transformou, mudou tudo, mudou tudo. Nossa. Mas foi o único também, o restante foi tudo tranquilo. 2 mesinhos também saiu fora, né? 2 mesinhos, graças a Deus. Derrubaram, né? Derrubaram o homem, né? Acelerou. O pior nem é derrubar, é que quando o treinador é ruim, cai fácil. Não tem jeito. Wendel, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a outra coisa que ficou marcante também naquele prêmio Puskás, foi o teu discurso, né? Sim. Porque, cara, ninguém imaginava que você ia ganhar, porque nem você tava sentado do lado de Cristiano Ronaldo, acho que tava concorrendo, né? O Messi, porque é junto com o Bola de Ouro também, né? Então é um evento só, e o teu discurso naquela época, ele marcou muito. A gente tava conversando aqui, e é o que a gente fala, né? Cara, futebol, muita gente acha, é lindo, todo mundo ganha dinheiro, tudo festa, melhores eventos e tudo mais. Isso aí é 3%, né? Não, porque é ilusão. 97 é aquele que você se enquadrava. É ilusão. Eu fiz uma palestra, eu fui convidado para palestrar no Futebol Talks, que é um congresso mundial da FIFA sobre futebol. E eu, na época, fiz um estudo, pedi um estudo para uma agência aqui do Brasil e levei para eles. Na época era 2% que ganhavam assim, acima de 20 mil, 3, 4% ganhava de 3 mil e o restante, de 95, 94% ganhava um salário mínimo. Só que eu explico pra galera o que é complicado no futebol. O futebol, ele é uma ilusão, ele é maravilhoso. Tudo que eu tenho, eu sou grato ao futebol. Mas infelizmente é um mundo muito sujo, é um mundo onde a vaidade, o ego,
o dinheiro fala muito, a influência acaba fazendo toda a diferença. Então acaba que assim, o futebol foi maravilhoso. Eu vivi, as melhores momentos da minha vida foram no futebol, mas também vivi muitas coisas ruins. Infelizmente é bem complicado essa área do futebol. É legal ouvir isso aí, porque a gente tá no meio de uma Copa São Paulo, né? Sim. E a gente vê hoje, você jogou a Copa São Paulo? Chegou a jogar? Meu sonho era jogar, cara, só que na primeira Copa que eu ia jogar, eu subi profissional e aí o Geninho não deixou eu jogar, aí nunca mais. Você vê hoje a molecada, tem alguns estádios aí que a grama é sintética, eles estão jogando 2h Sim. e o gramado fica quente a ponto de queimar o pé da molecada. É insuportável. Né? É insuportável. É uma condição muito complicada desde a base, desde o começo já é triste, sofrido. Mas é um sonho, né? Eu falo, eu não quero que meu filho jogue, se jogue futebol. Eu quero que meu filho siga a profissão que eu tenho hoje, área digital, porque eu sei que eu vivi no futebol. Só que eu falo pra todo mundo que os pais chegam, meu filho quer jogar futebol, o que eu faço? Fala, incentiva, porque tem que tentar. Não pode atrapalhar o sonho. Tem que tentar até. Eu sempre falo isso, tem que tentar até o limite. Não deu, esquece esse negócio e vai viver a sua vida. Porque tem amigos que tentaram até os 24, 25, aí não. Quando pararam, não tinha profissão, não se formaram. Sim. Então eu sempre falo, cara, se você puder conciliar com o estudo e principalmente com algum trabalho que você possa estar rentabilizando o lado, é essencial. Wendel, hoje a gente percebe, e você pode ser um exemplo disso, né? Muitos jogadores, antigamente tinha aquela cultura, o jogador entre aspas, tá, gente? O jogador é burro, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Mas a gente percebe há algum tempo que o jogador de futebol, ele está evoluindo até intelectualmente, participando de ações, participando de causas sociais e sendo visionário. E você é um exemplo, né? Você foi um cara visionário. Você falou, eu vou ficar aqui tá difícil, tá complicado, eu vou me aprimorar no videogame e é aí que eu vou jogar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar minha independência. Tá mudando um pouco, né, essa coisa do jogador, né? Na verdade, assim, o jogador, ele acaba ele tendo pouca sabedoria mesmo no quesito de inteligência, não por ser burro. Eu, por exemplo, quando eu tava na 8ª série, eu já ganhava 8 mil reais. Então eu tirei minha mãe do trabalho para que ela pudesse cuidar da casa, ajudar em casa, e eu tive que sair da escola. Então quando chegou no primeiro ano eu saí da escola. Então eu não tive tempo de não que eu também gostasse, tá? Meu negócio era futebol, eu era apaixonado por futebol. Mas eu não tive tempo de estudar, não tive tempo de aprimorar, então acaba que isso vem acontecendo, que hoje a modernização e a atualização do mundo faz com que, por exemplo, graças a Deus tenham pessoas boas que ajudem e auxiliam jogadores, porque a maioria mesmo, assim, a maioria gritante, não tem condições de cuidar nem financeiramente do próprio dinheiro. Então, eu aprendi na dor, porque como você tinha acabado de falar, o prêmio Puskás foi maravilhoso, mas eu não achava que eu ia ganhar. Eu achava e não achava. Sim. Eu achava porque eu acreditei, o gol era bonito, a gente pensava, cara, todo mundo fazendo campanha, principalmente a Globo fez uma campanha assim absurda pra gente competir com o Messi, só que quando chegou lá que eu vi o Messi, cara, eu falei, velho, o hotel parou, a cidade parou quando ele chegou. Eu falei, acabou. Então, assim, na hora do Puskás, até brincou, o cara perguntou pra mim, falou, Wendel, você tem discurso? Porque eu tinha um ajudante da FIFA, né? Sim. E aí foi pro intervalo e ele falou, Wendel, vai a hora que voltar vai anunciar. Se você ganhar, você tem discurso? Eu falei, eu não. Ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, como é que eu vou falar? Lá eu só vou chorar e gaguejar. Se eu ganhar, eu não consigo nem falar. Aí ele falou, mas se eu fosse, eu pensava alguma coisa. Eu não consegui pensar e simplesmente eu subi, falei e desci. Você batia muito pênalti na tua carreira ou não? Batia. Falam que a distância, por exemplo, quando tem uma decisão de pênalti, a distância ali do meio campo até a marca do pênalti parece que nunca chega. É insuportável. E quando você foi anunciado como vencedor do prêmio Puskás, você levantou da cadeira até o alto, o púlpito? Não lembro. Você não lembra de nada? Não lembro. Não, se eu ser bem sério pra você, não lembro nem ter falado. Você só foi ver depois? Só depois. TV, o que você só tinha depois. falado? Acredito eu mesmo, assim, que seja o Espírito Santo que tomou conta ali, porque eu lembro agora que se você Wendel Lira. Assiste o vídeo que agora com essa percepção que eu vou te falar, você vai entender. Tá. Quando você vê o vídeo, você vai ver que quando ele fala meu nome, eu abaixo assim, fecho o olho. Cara, ali eu já tava com a tensão, tava muito nervoso, não conseguia respirar, eu tava passando muito mal. Quando ele fala, você pode reparar que eu vou fechar o olho e vou voltar e tipo assim, vou subir, vou falar, não gaguejo, consigo falar, sei lá, um monte de coisa sem errar e depois sento normalmente, mas eu, sendo bem sério, não lembro quase nada. É o que veio do coração. Ali foi muito natural. É genuíno, né? É orgânico. E assim, é até engraçado porque ali, se você reparar também, eu falo também, quando eu subo o cara pergunta, eu falo, cara, hoje eu tô aqui diante dos meus ídolos que eu jogava videogame, só vi no videogame, porque ali era minha referência daqueles caras. Então, eu gosto sempre falo, o videogame sempre fez parte da minha vida, sempre.
E Messi ou Cristiano Ronaldo? No videogame? Melhor? É. Melhor o Messi. E Roberto Carlos de atacante, igual Roberto Carlos melhor atacante. de todos os tempos. Você já pôs Roberto Carlos Melhor de todos os tempos. Eu sou da época do Ninguém Leve, Roberto Carlos, Babangida. Ronaldinho Soccer 98, não? Edgar Davids também joguei. Ale, claro. Essa garotada não sabe. Essa garotada não sabe o que é isso, não, tá? Essa garotada não sabe o que é isso, não. Cara, eu fiquei. A gente foi ver os videogames antigos, eu fui falando, Carlão, esse aqui eu peguei, parei aqui, ó. Era o Play 2, cara. Sério, você falou Play 2? O Play 2, a gente ia jogar bomba pet, o Ronaldinho Gaúcho, lembra que ele foi pô? Não, vai pro Grêmio, aí ele leva a caixa de som. Sim. Aí cadê o Ronaldinho Gaúcho? Já aparece lá na Gávea. Aí eu fui mas lá você ia no cara, centro, você conseguia. Bomba pet do Ronaldinho no Grêmio. Não, já tá no Flamengo. Tá aqui, ó. 100% atualizado. 100% atualizado. Essa geração infelizmente, a geração nova não vai chegar nunca aos pés do que a gente viveu, passou. Depois que tirou o jogador mexendo na setinha, põe na loja. Esquece, é loucura. Hoje não tem nem DVD mais agora. Cara, hoje, eu brinco muito que eu falo assim, ó, hoje quem joga FIFA tem que ser formado em umas 2 faculdades, fazer engenharia, fazer curso de finanças, mercado, trade. Verdade. Mano, é loucura. É loucura, né? É loucura. É quase o que acontece quase na vida real. É loucura. De um manager, né? De um clube. Não, o FIFA hoje, se você ficar 2 dias sem jogar, você fica desatualizado, porque toda hora sai coisa nova, toda hora você jogador pra você fazer evento, é mercado que você compra o cara hoje a 10 mil, amanhã ele tá 5 mil. É loucura. Você faz sondagens. Oi? Você faz muito evento, você viaja. Graças a Deus, cara. Demonstração de jogo, alguma coisa assim. Graças a Deus. Roda do Brasil? Como eu falei, eu não sei explicar, eu só tenho que agradecer a Deus porque Deus me tirou do futebol e me colocou nessa profissão e sempre foi me abrindo portas que eu não imaginava, sabe? Então, até palestra, por exemplo, palestra é uma coisa que eu não imaginava que eu, sei lá, ia fazer. Eu fui em Guianés esse mês, fui fazer lá e eu olhava assim, eu chorei muito lá porque eu vivi uma história muito linda, mas a história da cidade, não do gol. O gol é pequeno perto da história que eu passei lá, sabe? E aí, na hora de palestrar, vem esse filme todo na cabeça, tudo que eu já passei. Ai, que legal. E o mais engraçado é saber que, apesar do preconceito, o videogame me deu coisa demais, cara. O videogame hoje eu sou grato demais, porque tudo que eu tenho hoje, assim, foi 4, 5, 6 vezes mais que o futebol me deu. Caramba, que história, né? O João aqui do evento já tá me olhando, que a gente tem que liberar ele. Eu só preciso fazer mais uma pergunta. Kings League. Sim. O que você acha desse novo formato? Cara, eu não sou um cara vidrado igual essa garotada aqui em game. Mas a primeira vez que eu vi, eu falei, que loucura boa é essa, hein? Porque, cara, faltando 2 minutos, o gol é dobrado. Você que me levou pra esse, eu gosto. Eu e sou agora tiozão, tá mas tendo eu Mundial, gosto. né? O Brasil tá jogando, inclusive joga com o México. com Hoje com o né? México. Semifinal ou quartas? Passou pela Itália, acho que é semifinal. Semifinal, né? Semifinal. Você já recebeu o convite? Você joga? Você tem? O que você acha desse novo formato game que tá crescendo também no Brasil e no mundo, né? Não só o Kings League, tá? A galera não sabe, mas tem o... Tem mais? Tem mais, tem o eFigital, como é que é? eFigital, que é o seguinte, tem um campeonato onde você joga um jogo no videogame, dupla contra dupla. Tá. Tipo, Brasil contra a Itália. Tá. Eu e o João contra os italianos lá. Eu e o Carlão. Aí ficou 2-0 pra nós no jogo. No videogame? No videogame. De 10 minutos. Depois vai 10 minutos pro campo. Nossa. E aí vai pro campo e continua o placar. O placar que tava Vocês lá. Vocês vão com 2-0, mas aí vai decidir no campo. Vai decidir no campo. Sério isso? E a premiação esse ano, se eu não me engano, acabou agora. Se eu não me engano, foi $600 mil ou uma coisa do tipo. Então, assim, é muito grande. A Kings League é muito boa. Eu tenho um preconceito hoje, porque o pessoal que gosta de futebol tem um preconceito com a Kings League, mas o pessoal tem que entender, é outra parada, não é futebol, não tem nada a ver, só que é entretenimento puro. Quem nunca assistiu, se for assistir um dia presencialmente, vai apaixonar, porque é uma loucura. É dinâmico demais, porradaria, correria, toda hora é uma regra nova. Eu estava acompanhando o podcast, o Diego Ribas, entrevistando o Kaká, e o Kaká falando muito sobre a Kings League, ele citou esse assunto de um preconceito, ele falou, gente, quem gosta de futebol não é outro esporte. É outro esporte. Né? Tem ferramentas de futebol, mas é outro esporte, não vem pra tirar o lugar do futebol, é entretenimento. Tanto é que na final da Kings League aqui no palestra, né? No Allianz, né? No Allianz Parque, lotou, foi capacidade máxima lá que deu. Então, assim, é o que eu falo, é um mundo
mais uma vez, é até difícil de explicar porque a galera não consegue compreender isso, mas o mundo digital é muito grande, cara. Você entender que, sei lá, o Gaulês consegue lotar um estádio junto com os caras, mas a maioria da galera fala assim, eu vim do futebol, não aceito. Não tem nada a ver. O futebol é muito bom, mas é um esporte totalmente diferente da Kings. Uma coisa que eu não gostei muito assim, mas também porque isso é diferente. É o tal do X1. Teve um evento aí outro dia, o tal do Lucaneta. Lucaneta é a fera, né? Porque quando eu jogava, eu era o Jaguar de Fazenda, sabe? Você pedala o chucrão, leva. Isso aí é o pé de rato. Do pescoço pra baixo a canela. Eu sou igual passageiro pontual. O ônibus passou, se atrasou, eu pego, entendeu? Então, aquilo não me pegou muito, não. Mas o Kings League me pegou bastante. E ó, que eu não sou do universo gamer, hein? Eu parei no Play 2, igual eu te falei. Kings League é sensacional. Eu tive o convite o ano passado pra poder jogar, só que aí eu rompi o ligamento cruzado, fui fazer uma palestra e fui jogar com o pessoal da empresa, um cara assim, sem maldade nenhuma, mas fez a cama de gato. Eu rompi o ligamento cruzado, aí eu operei, aí voltei, só que hoje a minha meta esse ano, principalmente, eu vou voltar com um projeto diferente. Eu quero vou viajar pelo Brasil, disputando campeonatos de futevôlei pelo Brasil. O campeonato Ronaldinho de Gaúcho. Eu sou apaixonado. Eu vou te falar. É o melhor e maior esporte que eu já fiz na minha vida. Calando os críticos. Não, e assim, é uma máfia, tá? É uma máfia. Se você entra, acabou. Você não sai mais. Aí, cara, dá uma olhada. O que você acha? Troféu, tem cara de jogador bom. Tem corpo. Eu não é. Só o abdômen que não é. Isso é verdade. Ano passado, eu saio. Tá bom? É IA isso aí, cara. Isso é IA. Ô, você vai participar aqui de um painel, tem um meet and greet aqui com você, né? Isso. Quem tá aqui então, quem tá vindo pra EP Games, acelera que vai começar já um meet and greet com o Wendel Lira aqui, que além de ser fera no futebol de campo, além de ser fera no game, é fera como pessoa. Resenha boa. Gente boa, hein? Resenha boa. Se você não tá aqui, nós ia até... resenha boa. O Aliso ia fumar um cigarro, não ia ficar conversando. E só lembrar pra galera também que quem gosta de futebol digital, tem uns meninos aí hoje que eu vou te falar. Natan, essa galera assim, é um nível, eu vou ser bem sério pra vocês. Eu quando eu jogo com os meus amigos, eles falam assim, Wendel, você parece um ET, você é de outro planeta. Eu quando eu jogo com esses caras, eu falo, cara, eu pareço um jumento, assim, eu não consigo. Eles sabem tudo que eu faço, eles estão em outro planeta, assim, é uma gameplay muito absurda, os caras vão estar aí hoje. E vão poder desafiar o Wendel Lira também, quem tá aqui no evento? Aí eu já falo, eu jogo, eu tô por aqui. Eu faço o seguinte. Quero ver quem consegue. Não, mas eu não sou tão bom assim não, você vai ver esses meninos que vai chegar aí, cara, você vai ver. Então é o seguinte, nós estamos aqui no Shopping Guatemi, tá rolando o EP Games, um evento muito legal, o Wendel Lira tá aqui conversando com a gente, Prêmio Puskás, um dos melhores jogadores aí do eSports, do FIFA, então se você quiser desafiá-lo, pode vir, os ingressos estão à venda. Só pra fechar, porque dá pouco assunto, você levaria o Neymar pra Copa, Wendel, ou não? Gostei do tema, hein? Gostei do tema. Pergunta é boa, fala de Neymar. Eu acho que esse vai ser. Rasgando a bola. Eu acho que essa vai ser a pergunta mais foda desse ano, mas assim. E vem essa música. Eu levaria o Neymar, mas não como titular. Porque assim, não tem nenhum outro jogador no Brasil que consiga render o que o Neymar rende. Mas ele não tá bem fisicamente. Sim, por isso que ele tem que estar no banco. Porque se você leva um cara desse pro banco, você consegue, numa partida que você precisa de colocar alguém pra decidir ou mudar o jogo. Tá 1-1 e tá 35. Você coloca o Neymar, irmão. Tem Savinho, Neymar e... Não, e assim, com todo respeito a todos os outros caras, mas é que a galera tem que entender o seguinte, existem jogadores, existem gênios, existem jogadores como Neymar, Messi, Cristiano, e o Neymar é um desses, cara. O pessoal tem birra, mas esquece. Neymar eu vi ele jogar uma vez, eu até comentar a história rapidinho pra terminar. Vai lá. Esse cara, ele jogou uma partida, nós jogamos contra ele em 2010, Goiás e Santos, no Serra Dourada. E o nosso zaga era Hernando e Tolói, Rafael Tolói que... Tolói, tá no São Paulo hoje, né? E eu falava assim, eu cheguei no Valmir Lucas e falei assim, Valmir, eu quero ver esse Neymar hoje, tá todo mundo falando nessa televisão, cara, eu quero ver se ele é isso tudo. Aí acabou a partida e eu falava assim, falei, cara, ele não jogou bem, ele fez 3 gols. Não jogou bem. Ele fez 3 gols, teve um gol anulado, um pênalti que ele bateu e fez, mandou voltar. E assim, os caras tentavam achar ele, não via ele. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi pessoalmente, assim, foi ele jogar. Ele é muito acima da média, muito. Boa. Ó, e o Prêmio Puskás tá na sala de casa ou tá guardado? Tá guardado, fica dentro do cofre. É mesmo? Você tá achando que é um meu irmão, eu ia fazer uma corrente, colocar o pescoço. Isso tá dando uma polêmica, o pessoal já me... Essa semana agora eu acabei de receber uma proposta por ele, o pessoal louco querendo comprar ele. Comprar? Pode falar? Cara, a proposta? Não, assim, ou perto, assim, vai, mais ou menos. Eu recebi uma proposta de R$1 milhão nele. Vai comprar? Só que eu não quis vender porque assim, eu acredito muito que
o prêmio ele vai ter ele já é importante, mas ele vai ter uma importância muito grande quando o Messi aposentar, porque o único prêmio que o Messi não tem na carreira que ele disputou é o prêmio Puskás. Aí você liga pro Messi. Só que o meu prêmio Puskás foi olha, Messi, quer comprar me Puskás? Só que o meu prêmio foi ganho em cima do Messi. Então a história do prêmio pro futebol ela é muito importante, entendeu? Então o pessoal que já me procurou de leilão falou assim, seria legal você guardar durante um tempo, espera, porque eu acho que o troféu é bacana, é legal e tudo, mas ele é apenas um troféu. Se eu vender ele, eu posso garantir o futuro da minha filha, do meu filho, e eu mando fazer uma réplica, fica lá em casa, tá tranquilo. E na biografia do Messi vai estar lá, não vai ser eu espero que ele não faça nenhum. Tudo na vida, mas isso aqui ele não tem. Até os caras falam, eu só fico secando, todo jogo eu fico secando pra ele não fazer. Porque se ele fizer, morreu tudo. Wendel, obrigado, tá, pela tua participação. Obrigado. Papo muito bom. Palmas para Wendel Lira. Wendel Lira. De Goiânia, né? De Goiânia. Setor Bueno ou setor Marista? Nada, é melhor deixar quieto, né? Eu sou Goiânia Viva. Arroba Wendel Lira. Como é que 3 L's. 3 L's. É o Wendel com 2 L's, só que eu emendei com Lira e ficou 3 L's. Wendel Lira. Wendel LLL Ira. Isso. Você pelo jeito você é Goiás, né? Que sempre bateu no Vila. Eu sou Vila Nova, cara. Só que eu fui criado dentro do Goiás. Que trairagem! Boa! O Vila é o maior do Centro-Oeste. Alô, Hugo Jorge Bravo. Esse é bravo, esse é bom. Rafael Donato, que tá ouvindo. Donatão, aqui, tá no Guarani, Você chega em qualquer lugar enquanto você fala assim. Nossa senhora. Vila! Qualquer bar, restaurante, qualquer lugar. Não pode lugar. Não pode, você grita. Eu quis se sacanear, no fim achamos um torcedor do Vila. Nosso vermelho, a paixão. Essa história aí já fui demais. E na base do Goiás, hein? A minha infância foi ver Araújo de um lado pelo Goiás e Vando pelo Vila do outro. A minha paixão era o Vando, cara. Eu era apaixonado nele. Ele pegava a bola assim, ele driblava os caras tudo. Ali foi minha inspiração. Minha inspiração foi Araújo e Vando. Tinha o Tim também que jogava, né? Também, o Tim era sacanagem. Mas era mais plástico, ele era um 10zão, né? Assim. Ele era 10. Agora o Vando não. O Vando, se baixa as cabeças, tivesse 10 caras na frente. Marcelo Borges pegou lá no Goiás? Não como jogador, mas eu conheço ele. Sei. Demais. Trabalhar na imprensa também. O time deles aqui também, viu? É mesmo? Deles quem? Você e do Carvalho. Bom, preciso liberar então, né, João? Wendel, obrigado. Mais uma salva de palmas pra Wendel Lira. Já que é Vila, merece muita sorte. Vai estar aqui no EP Games. Ele viu a CBN no vermelho e falou, ali tô bom. Eu tô no Oba. Wendel Lira é uma das atrações do EP Games. A gente vai pro intervalo e volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o envio de emendas parlamentares para ONGs vinculadas a parentes de congressistas ou de seus assessores. De acordo com Dino, a medida é necessária para impedir o nepotismo e enriquecimento ilícito de parlamentares. O ministro lembrou ainda que é proibida a contratação de parentes até o 3º grau para cargos públicos. O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 1% em novembro na comparação com outubro. Foi a segunda alta seguida, de acordo com o IBGE. 7 das 8 atividades pesquisadas tiveram taxas positivas. Apenas o grupo Tecidos, Vestuário e Calçados apresentou resultado negativo. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncias de consumidores do estado e de localidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Rondônia, contra uma loja online de venda de celulares e de outros aparelhos eletrônicos. A sede do estabelecimento fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A dona da loja é suspeita de exigir pagamentos adiantados e não entregar os produtos. Quase 80 pessoas já registraram boletim de ocorrência. A Rússia informou que está seriamente preocupada com a presença de militares da OTAN na região do Ártico. Países membros da Aliança Militar anunciaram a iniciativa para defender a Groenlândia diante de ameaças de anexação,
feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Moscou acusa a Organização do Tratado do Atlântico Norte de promover uma mobilização acelerada com o claro objetivo de promover uma agenda contra a Rússia e a China. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Chevrolet, desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. São 4h37. Antônio Lupe foi atender aos populares. Mário Quintino, boa tarde. O trânsito na cidade de Campinas com chuva. Carregado, Marinho, boa tarde. Oi, Carlão, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, tem atendimento de acidente na rodovia Campinas-Montemor, à altura do quilômetro 1. Acaba diminuindo a velocidade nos dois sentidos da rodovia, tanto para acessar Alix da Cunha, quanto para quem vai em direção de Hortolândia e Montemor. Então, atenção ali na região do Trevo da Boche. Quem puder, a rodovia dos Bandeirantes é uma boa opção para acessar já a cidade de Hortolândia e também para vir a Campinas, ou então seguir em direção da capital paulista. Como você falou, tem chuva em alguns pontos, caso, por exemplo, da Dom Pedro, principalmente na região do Trevo da Mackenzie, acaba diminuindo a velocidade. O nosso ouvinte que vai em direção de Jacareí, atenção à altura do quilômetro 129, e para acessar a rodovia Anhanguera, a lentidão começa já na região do Trevo dos Amarais e segue até a chegada já para o Nova Aparecida, à altura do quilômetro 145. Carlão. Obrigado, Mário. 4h38.
Oferta do dia Oba Hortifruti, patinho bovino seleção dia a dia por R$27,99, 500 gramas. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. 2026 começou com tudo na Nissan Taruge. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan Zero com condições imperdíveis. Destaque para o novo Nissan Kicks com IPVA total grátis, com taxa zero ou financiamento sem... Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. No dia a dia, nossa produção não para levar a melhor informação para você. No CBN Campinas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, eu e Felipe Pereira estamos com você atualizando em entrevistas, reportagens, os assuntos que impactam o nosso dia a dia. Te espero em 99.1, aqui mesmo no YouTube da CBN Campinas, ou nos acompanhe nas redes sociais. Mesmo serviços de portaria eletrônica da Truck CBN Campinas. 4h39, estamos de volta com a Arena CBN. Cara, que papo legal, hein, com o Wendel. Deixa eu pedir desculpa pro Fábio Scheibe, porque, cara, eu não conseguia mandar a mensagem porque ele tava sem o retorno e, cara, a gente tava contado, né? O Wendel Lira, desculpa, viu, Scheibe, se você tinha alguma pergunta aí. Mas a gente foi tudo meio que no susto aqui, né? Do nada ele chega aqui, o Wendel Lira entra no News Truck e começa aqui a resenha. Mas foi legal, né? Foi uma baita resenha. Agradecer, eu não tô sem o retorno do Chave aqui, mas vou falar aqui então. Agradecer o pessoal da organização aqui do EP Games. Obrigado, João, que fez essa ponte pra gente aqui. E agradecer também o André Matos, cara, que tá ajudando na organização. O André Balada, o famoso André Balada, que tá na organização aqui e, ó, tá fazendo um trabalho incrível. Parabéns, viu, André? E o concurso de cosplay tá legal aqui, todo mundo fantasiado, hein, cara? É legal, você viu? O Carlão veio de Yoshi, do Mario. Acabou de chegar o Elvis da Ponte Preta aqui. Cosplay do Elvis aqui. Cosplay do Elvis. Bem legal. Que coisa boa. André Balada, né? Aliás, hein, falando em Elvis. Que desabafo, hein? Que desabafo. Não só o dele, como o do Marcelo Fernandes. O Marcelo já tinha feito um desabafo. Pode falar. Não, desculpa. Chegou atrasado, pegou o bonde andando e quer falar na janela. Eu quero perguntar pra torcida da Ponte Preta. Se identifica. Meu nome é Fernando José. Cadê a torcida da Ponte Preta? A Ponte Preta não tem torcida? Não era uma das maiores do interior? Precisou o treinador falar, o jogador falar e a torcida solta nota dizendo que entende a realidade? Não, calma aí. Cadê a torcida da Ponte Preta? De Freitas. Calma aí. Mas isso que o Eliel tocou no assunto, eu falei no e falei também agora no estúdio com o Eu tô acostumado a falar o que você fala. Aí agora trocaram. Mas eu tenho um profundo respeito pela torcida jovem. Eu conheço muitas pessoas da torcida jovem. Eu acho que a jovem faz um trabalho legal. Mas ontem, sinceramente, o post que a jovem fez, entendendo o momento, foi lamentável. Foi lamentável. Eu acho que isso não é a postura que a torcida jovem sempre teve de combater, de confrontar. E ontem, realmente, quando eu vi o post, até o Lupe me chamou a atenção para dar uma lida, eu li e fiquei decepcionado. Eu acho que essa não é a postura da organizada. Eu acho que neste momento as organizadas teriam que se unir e confrontar o que está acontecendo, questionar o que está acontecendo na Ponte Preta, porque é muito sério, vai muito além de futebol, tem gente passando necessidade e infelizmente as torcidas organizadas da Ponte Preta, esse silêncio ou este entendimento, entre aspas, me incomoda muito. Com todo respeito à torcida jovem, a Serponte, a Chopp, a Nobre Ponte, Ponterror, com todo respeito, mas eu fiquei decepcionado com a postura das torcidas organizadas da Ponte. É um entendimento estranho, cara. Entendimento estranho, muito estranho. Ninguém entende, o Elvis não entende, o jogador não entende, a torcida entende. E ontem os torcedores normais... Deixa pra A2 então, né, torcida? Deixa cair pra Série C de novo. Os torcedores comuns chegaram a gritar, né, gritos de ordem contra o presidente ou vice-presidente Marco Antônio Eberlin, mas durou ali 2-3 minutos e eles já pararam, mas
Infelizmente, o silêncio das torcidas organizadas, e mais uma vez, eu tenho um profundo respeito pelas organizadas da Ponte, mas eu fiquei profundamente decepcionado. Eu acho que por muito menos, né, Carlão, as torcidas organizadas já fizeram muito mais barulho, como por exemplo, até uma coisa que é errada, mas chegaram a invadir CT, a cobrar jogador com o dedo na cara, e agora que é o momento de uma cobrança, porque o problema é mas a cobrança já é preciso deixar, Zé, que não é em cima dos jogadores, não, né? A gente tá falando que é uma cobrança extra-campo, que tá refletindo diretamente dentro do campo, e eu acho que a torcida já percebeu que os jogadores não são heróis, super-heróis, eles não vão fazer milagre com a situação que tá aí. E o pessoal acho que não entendeu que o Campeonato Paulista de 2026 só tem 8 rodadas. Tem mais 6 jogos. Só tem mais 6 jogos, tá? 6 jogos. Só 6 jogos. 6 jogos é ruim. 6 jogos. 6 jogos é truco. Mais 6 jogos só, cara. Então assim, e outra, não é tipo assim, um jogo daqui uma semana, aí daqui igual foi a Série C do ano passado. A Ponte perdeu pro Corinthians no domingo, perdeu ontem em casa pro Belo Clube. Vencível, né? Seria o jogo vencível. E agora tem Capivariano sábado, não é daqui é sábado. Como o Marcelo disse na coletiva, a estreia contra o Corinthians já era difícil, mesmo com o elenco completaço. O jogo contra o Corinthians, vamos tirar. Ali, o problema era ontem. Faz um gráfico, um quadro, tem jogo que você fala assim, esse aqui não tem jeito. Ainda mais do jeito que foi, não tinha jeito mesmo. Mas cara, eu tenho certeza que na planilha do Marcelo Fernandes, o jogo contra o Velo, independentemente de quem estar em campo, era vitória. Em casa, vitória. Carlão, a coisa não tá fácil lá pro Não tá fácil. É claro que a gente questiona o resultado, mas como até você disse hoje no BDC, a derrota pro Velo, um possível rebaixamento, a Ponte já passou por tanta coisa, já subiu, já desceu, isso, eu acho que não é isso que vai abalar a saúde do torcedor. Agora, o futuro da entidade, o futuro do clube, a maneira como o clube está sendo tocado, isso preocupa, porque o futuro da Ponte é nebuloso, é um futuro preocupante. Enquanto Carlão de Freitas e Zé Neves estão sofrendo, né, com a Alvinegra, o Laudo Alviverde lá da capital tá contente, não é, Fábio Scheib? Ontem 1-0 pra cima do Peixe, mas olha, se não fosse Carlão Miguel no gol, hein, no finalzinho, sei não, hein, Scheib? Foi muito bem, né, Lupi? O Carlos Miguel, principalmente no final da partida, no dia que ficou marcado pela saída do Everton, né, que fez história no Palmeiras também, mas o Carlos Miguel assumindo de fato aí essa posição de número 1, o Palmeiras jogando ontem na Arena Barueri, conseguiu mais uma vitória, né, por 1-0 mais uma vez, como tinha sido contra a Portuguesa, conquista 6 pontos em 6 possíveis e começa muito bem esse campeonato. Melhor que isso também para Abel Ferreira, que além das vitórias está colocando jovens também e está vendo os talentos dos jogadores, né, principalmente o meio-campista ali, como o Larson, né, também jogou, o Riquelme Felipe jogou na frente ontem também, então são algumas opções, o Paulistão servindo realmente para o que os jogadores falam, né, para o que os técnicos falam, dirigentes também dos times grandes principalmente, que é um laboratório, né, uma espécie de pré-temporada de luxo para os jogadores, e o Palmeiras está fazendo isso e revelando alguns bons jogadores por aí. É isso, o Gabigol começou no banco ontem, né, parece que ele tava com um probleminha muscular. Neymar também ainda não jogou. Na verdade foi o Barreal, se não me engano, né? O Barreal que jogou, né? Jogou o Barreal. É o início de temporada, né? Eu acho que pro Palmeiras já era até esperada a vitória mesmo nesta estreia do Santos, e um final de ano um pouco complicado pro Palmeiras em virtude da falta de conquistas, mas time por time hoje o Palmeiras ele é melhor que o Santos, então já era esperado. Acho que pro Santos é um momento ainda de reconstrução, né? O Gabigol aos poucos vai sendo colocado, vai sendo utilizado como titular, e eu até perguntei para as pessoas que acompanharam o jogo se o Santos, a minha preocupação era, o Santos conseguiu enfrentar o Palmeiras? Se conseguiu enfrentar, acho que já é algo positivo, porque há muito tempo o Santos, quando sai da Vila Belmiro, ele enfrenta dificuldades contra os grandes clubes ou contra os rivais. E o Guarani, o Marcelo não, né? O Matheus Costa voltou, né? A volta dos que não foram, colocaram anúncio, seja bem-vindo de volta, Matheus. Ontem o que aconteceu na nossa cidade representa exatamente o que é o futebol de Campinas hoje, né? Uma desorganização, a falta de resultados, uma falta de comunicação, ingerências, e infelizmente ontem foi uma verdadeira confusão que aconteceu com o Guarani, e agora Matheus Costa é o técnico do Bugre. E agora nós temos outro. Meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus do céu. Olha meu Deus. Pelos poderes. Pelos câmera aqui, ó.
Deixa eu virar a câmera, aqui é tudo ao vivo, vira a câmera aí pra ele. Estamos recebendo... É hora de morfar. O Power Ranger azul. Como é que chamava o Power Ranger azul? Não te lembro. Willy Wonka? É o Billy. Billy. Aí, ó. E aí, Valdemir? Ó aqui quem tá aqui, ó. Você viu? Eu gostava da Rosa, que era Kimberly, né? Kimberly. Eu gostava do Paul. Ah, não, é outro desenho. Como é que chamava o monstro quando juntava todo mundo pra formar o monstrão? Megazord. O Power Ranger azul torce Aquelas pra quem? cidades de caixa de papelão, né? É Cruzeiro? Deve ser Cruzeiro. Pô. São Caetano. Eu sou palmeirense. É o azul, né? É a maioria. Savoia. Itália, né? Itália. Me fala como é que é seu nome? Quem é você? Meu nome é Márcio Johnny. Como é que surgiu essa inspiração pra ser o Power Ranger azul? Desde criança, cara, eu sou fã dessa saga do White Morphin e meu ídolo sempre foi o David Yost, que é o ator que faz o Ranger azul. Cara, isso aí você roda o Brasil pra fazer eventos, você ganha dinheiro com isso aí, como é que funciona? Por enquanto eu tô rodando mais a região aqui de Campinas, né, que eu sou de Mogi Guaçu. Ah, legal. Mogi Guaçu. Aí eu fui em São Paulo ano passado, faz 2 anos que eu comecei a participar de concurso de cosplay, assim. Sim. Já ganhei 5. Não, mas boa. Mas já tem mais título que o Palmeiras ano passado, aí. É, então. Não tem mundial, né? Não, quem falou é você. É você que está falando, Ranger azul. É só chegar aí. É você que está falando, Ranger azul. Esse Ranger aqui já tá aposentado, não vira mortal, mas faz umas performancinhas lá com as armas. E a roupa é fácil encontrar? Você tem que fazer por demanda? Como é que é? Bom, esse aqui eu comprei. O Zé Neves tá querendo uma, cara. Eu quero ver se esse capacete que você usa na cabeça desse aqui não entra, né? Posso testar? Não, você vai quebrar o capacete. Não, Zé, vai que não fecha. Não fechou, né? Dá pra fora aqui. Não fecha. Vai quebrar o capacete. Mas também... Power Ranger. Ai, cara. Quem era o Ranger mais forte? O principal era o Tommy Oliver, né? Que era o branco, o verde. Mas da equipe principal era o líder, que era o Jason, né? Era o vermelho. É o vermelho, você sabe. Mas era a menina mesmo que fazia rosa e amarelo lá? A rosa era a menina. Olha que amarela aqui, ó. A amarela tá aqui, ó. Minha mãe. Amarela aqui. Essa mãe, como é que chama? Como é que chama? Chama Luciana. Você também gosta? Não, né? Não, só bem. Tem que dar esse evento de Deadpool. O Deadpool dá um retorno pra ele. Ah, você faz Deadpool também? Que legal. Qual mais? Tem 21 cosplay. São 7 Power Ranger, o Deadpool, o Wolverine, La Casa de Papel, o restante é tudo terror. Aí amanhã você vai vir com qual? Tamanho não consigo, escala 6x2, CLT. Power Ranger Deixa eu ligar, é pra acabar. Vou ligar agora pro Luiz Inácio. Mesmo no Power Ranger? Quem que é? Vai ligar pro Jason, o Ranger vermelho. Liga pro Alpha aí. Liga pro Alpha. Ai, liga pro Alpha aí. Como é que faz? Power Ranger azul. Ele tinha que vir de Ranger vermelho pela CBN. Vem de Ranger vermelho, que nós solta o cascaio pra você. Se meu chefe liberar... Como é que chama seu chefe? Meu chefe é Alex. O que o Ranger azul faz? Ele salva a humanidade, mas quando CLT faz o que o Ranger? Eu trabalho na Mali. Uma empresa metalúrgico. O Power Ranger Então manda o recado assim. Razão o quê? Porque saindo faísca toda vez que bate nele, né? Faísca. É isso. Manda uma mensagem pro seu chefe, ele te liberar pra você vir amanhã de outro personagem. Olhando pra câmera. Olhando pra essa câmera aqui, ó. Pô, Alex, tem que liberar eu aqui, ó. Os caras tá pedindo aqui. É isso aí. É isso aí. Boa. Alex, senão você vai ser do mal, você vai ser o Satangos. Não, é isso. Qual que é o do malzão? O Lord Zed, o Golder, a Rita Repulso, no caso seria a mulher, né? É verdade. O que você achou do filme Power Ranger? É fiel mesmo a história? O filme de 2017? Pode falar palavrão? Não, palavrão não. Já deu Eu pra acho que ele não gostou. Calma, Ranger azul. Não foi bom. Aquela história de nave adormecida. Não, se você não sinta a morfagem entrar, o que é isso? Já vai ele? Já ele vai sortar aí. Faz um círculo em volta lá, não tem não. Foi uma decepção aqui lá. O Ranger azul. Calma, Ranger azul. Não fale para fãs da rádio, Ranger. A saga que fizeram um episódio na Netflix. Tem 2 desses. De 30 anos. Aí ficou legal. Foi bacana. Ficou bacana. Desculpa, eu esqueci o nome. Os raios cósmicos. Ô, Márcio, parabéns pelo teu trabalho. Tem Instagram? Pede o pessoal. Instagram, segue aí. Mas pega o capacete, senão vai quebrar. Deixa eu aqui.
Ó, siga aí, galera. Meu Instagram é Márcio Johnny UFC. O Johnny é JONNY. Que boa, boa. Tá lá. UFC, você luta também? UFC. UFC. É oficial. Calma, Ranger Verde. A barba do Ó, pega o capacete. Enquanto isso, Carlão, dá um recado aí pro Ranger Azul. Então vamos lá, galera. É agora. Que bom você chegou 2026 e chegou do jeito certo com o Festival dos Super Híbridos da BYD Daruge. Aqui você encontra autonomia de verdade, potência, economia no dia a dia e muita tecnologia e conforto, com as melhores condições que estão imperdíveis, taxa zero em até 36 vezes. No Song Plus Premium 2026, bônus de até R$40 mil com o seu usado na troca. E o Song Pro GS2 2026 com a documentação e a primeira parcela do IPVA 2026 por conta da BYD Daruge. E o melhor, todos os modelos com taxa zero, a pronta entrega e recompra garantida. BYD é a marca eleita com os clientes mais satisfeitos e com fábrica no Brasil. É por isso que eu digo, se você quer começar 2026 dirigindo o futuro, o seu lugar é aqui, na BYD Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. Tem outro depois, hein? Arena CBN. Oferecimento BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. Mais aprovam, bolsas de estudo. Inscreva-se. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o vôlei Renata perdeu a segunda seguida na Superliga. Ontem lá em Goiânia, derrota pro Goiás por 3-0. A equipe de Campinas volta a jogar na quarta-feira contra São José, no Taquaral. Abasteça sua casa ou negócio com os melhores preços só no Iga Atacado. Arroz Biguá 5 quilos tipo 1, R$13,79. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube. Eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Se encontram, trocam experiências, fazem amizades e constroem uma comunidade onde agregar, respeitar e incentivar é sempre a regra. Com o cosplay, a fantasia é imaginar e fazer parte dessa brincadeira é séria. Envolve criatividade, técnica, dedicação e muitas vezes meses de trabalho. Cada roupa carrega histórias, esforço e orgulho. Por isso, são guardadas com tanto carinho. Acesse epgames.com.br e garanta seu ingresso. Oferecimento Net Turbo Internet, telefonia e cibersegurança para a sua empresa. Arena CBN. News Truck CBN Campinas. Vai! Então vamos lá.
Ah, que bom que você chegou, 2026, e chegou do jeito certo, com o Festival dos Super Híbridos da BYD Daruge. Aqui você encontra autonomia de verdade, potência, economia no dia a dia e muita tecnologia e conforto. Com as melhores condições que estão imperdíveis. Taxa zero em até 36 vezes. No Song Plus Premium 2026, bônus de até R$40 mil com o seu usado na troca. E o Song Pro e o Song Pro e o Song Pro GS 2026 com documentação e a primeira parcela do IPVA 2026 por conta da BYD Daruge. É o melhor. Todos os modelos com taxa zero, a pronta entrega e recompra garantida. BYD é a marca eleita com os clientes mais satisfeitos com fábrica no Brasil. É por isso que eu digo, se você quer começar 2026 dirigindo o futuro, o seu lugar é aqui, na BYD Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sou Flamengo. Flamengo. Você torce pra quem? Olha, ele falou sou Flamengo. Corinthians. Vai embora. Corinthians não. Falando do Corinthians joga hoje, né? Contra quem? Joga com o Red Bull Bragantino às 7h, o Timão enfrenta o Massa Bruta. Boa. Na Arena Impressora? Na Arena ali de Bragança. E o São Paulo? E o São Paulo, o São Bernardo. São Paulo e a sua crise. E o Botafogo de Ribeirão? O Botafogo de Ribeirão e agora Noroeste de Bauru. Olha aí. Que jogaço. Jogão, hein? Onde que vai ser? Lá na metade arena, metade estádio? Ó, respeito com o Pantera aí, cara. O salário tá em dia lá, viu? E tá quitado, aí, tá? Cara. Estádio quitadinho, tranquilo. Tem nem como zoar, ficar quieto. Tá bom? Pagaram mesmo no Botafogo? Aliás, não foi o Botafogo que saiu devendo lá em Ribeirão, né? Não, mas continua lá. Ó, Ué. Vem cá, flamenguista, sobe aqui. Solta o aí. Pô, e ele parece o Davi Luiz, hein? Davi Luiz, Felipe Luiz. Sobe aí. Sobe aí, pode subir. Pode. Olha só. Cadê o corintiano? Tem um flamenguista. Vai subir o cosplay de bêbado ali. Vai subir o cosplay, velho. Fala, flamenguista. Entra aí. Senta aqui. Aê, Mengão. Como é que você chama? Francisco. Flamenguista. Calma o corintiano ali, ó. Como é que você chama? O corintiano ali. É Luca. Luca. E você? E agora aqui, ó? Corinthians, lógico. Como você chama, Corinthians? Edu. E você? Palmeiras. Vixe, Inteligente. Arthur. E você? Arthur também. Arthur e você, NFL? Eu, São Paulo. Fala no microfone aqui, NFL. E você, NFL? Com Patriots. Torce pro Green Bay Packers. Pra Ponte Preta. Não, time grande. Pra quem? Time grande. E pro... Não, pra ninguém. Vem cá, me fala aí, quanto você tem no bolso aí? Sei lá. Ajuda nós a pagar as contas lá. Tá saindo do transfer banco, quanto você Pega com o tem? flamenguista. Acho que eu tenho 20. Aqui seu pai e sua mãe, com quem que você tá aí? Tô aqui com o Jorge, aqui com meu amigo. Aê, Jorge. Não, mas quem trouxe você? Minha mãe. Vai falar pra sua mãe que não precisa de R$3 mil pra agora. Não tô podendo. Não, tem que ajudar seu time, pô. Tem que ajudar seu time. Querer eu quero, né, mãe? Vai lá, pede pra sua mãe, R$50 mil pra dar uma força. 50 mil. Tem nem pra mim. É caro. Ô, Flamengo, você joga bola ou é só videogame? Vocês gostam de jogar? Você joga bola, né? Quem já arrancou a tampa do dedão chutando o chão? Mentira. Olha aqui. Ouve isso aqui, ô Zé, ouve isso aqui. Pô, quando você é chamado de tio, ferrou, velho. O que você quer? Mais um aí, ó. Olha aqui, ó. Ó o cuidador ali, ó. Nossa, Como é que você chama? Ô, Mimadinho, vem cá. Entra aí. Entra aí, Mimadinho. Olha aqui, Zé. Onde você tá ganhando pra trazer essa molecada aqui? R$0. Não, detalhe. Van e de volta, tá igual a ponte, reais, então. tá? Caraca. Pra Jaguariúna. Jaguariúna aqui do lado. Jaguariúna do são lado. tudo de Jaguariúna? Vocês tudo de Jaguariúna? Não. De Jaguariúna. Olha isso aqui. O que você quer? Uma água. R$2. Tá passando fome, cara? Que isso? Menina boca suja? Boca suja. São as crianças, hein? Qual o jogo, o game que vocês mais gostam? Free Fire. CS. Mário Kart. Você é meio velho pra estar aqui, você sabe disso, né? É meio velhão já. Quantos anos é? O chefe da turma tem quantos anos? O que é CS? O cara tem 20 anos, Zé. 20 anos já é velho pra turma. O que é CS, ô? Counter Strike. Eu não sei. O que é Roblox? O que é Roblox? Hã? Jogo de beta. Quem gosta de Minecraft? Minecraft. Quem já jogou aí Donkey Kong? Eu. Para! É o macaco pegando as Ronaldinho Soccer 98. Play 2, Hã? Deixa eu falar com o flamenguista. Vai acabar. Flamenguista, me fala. Você conhece o Júnior Maestro? Conheço.
Aê! Bom, então vamos fazer o seguinte: vocês vão encerrar o Arena. Fala assim, tchau, galera! Tchau! Vambora, graças a Deus!